Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias mais uma vez, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 4 ao 9. Nós já fizemos a leitura, eu queria ler com os irmãos os dois primeiros versículos, ou seja, o versículo 4 e o versículo 5. De 1 aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos até o 9, mas eu queria, nesse primeiro momento, ler com os irmãos esses dois versículos. Então, vamos à leitura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 4 ao 5. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, por quem tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Vamos orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela tua palavra. Estamos alegres porque podemos cantar, podemos louvar ao Senhor, também com os nossos dízimos, com nossas contribuições. E agora queremos ouvir a tua voz, então fala conosco, usa o teu servo como instrumento em tuas mãos. Tu conheces a necessidade de cada um dos presentes, então só tu mesmo para falar o nosso coração. Então fala conosco e ajuda-nos, ó Deus, a entender a tua palavra, ajuda o pregador a ser o mais claro possível e que cada um saia daqui compreendendo e disposto a colocar em prática em sua vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos pensar sobre o propósito da graça de Deus. Este é o tema nesta noite. O propósito da graça de Deus. Se a gente tivesse que dar um tema à carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, diríamos que é o Evangelho imutável aplicado a circunstâncias mutáveis. E quando a gente pensa sobre esse evangelho imutável aplicado às circunstâncias mutáveis, nós temos que pensar sobre a graça de Deus. Vimos na semana passada que Deus graciosamente enviou Paulo para, dentre tantos pagãos, a salvar um número deles num contexto de profunda podridão moral. Nós vimos na introdução desta carta que a cidade em Corinto, moralmente falando, era uma cidade podre. Ali havia dos mais absurdos pecadores, havia as mais variadas práticas pecaminosas. Alguns anos depois de iniciada a igreja naquela cidade, Paulo escreveu sua primeira carta, provavelmente aí entre 53 a 55 depois de Cristo, foi quando ele escreveu essa carta aos Coríntios. E ele escreveu essa carta visando corrigir muitos problemas ali praticados, alguns em nível gravíssimo. Nos 3 primeiros versículos do capítulo 1, que podemos chamar de primeira parte da introdução, Paulo coloca para os leitores a identidade deles, qual seja, de que eles são obra de Deus e para Deus, e, em segundo lugar, que eles foram posicionados por Deus e para a glória de Deus. É assim que Paulo inicia a carta, falando desta identidade dos crentes ali na cidade de Corinto. Nesta segunda parte da introdução, se podemos chamar de segunda parte, Paulo segue dando graças a Deus, louvando a Deus pela vida daquela igreja. Como veremos, irmãos, aqueles crentes ali eram crentes muito problemáticos. Não eram crentes fáceis de lidar, mas Deus não desistiu deles. Deus não virou as costas por serem pessoas difíceis, assim como Ele não vira as costas
para os atuais crentes que de fato foram salvos pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E a partir desta ação de graças de Paulo a favor daqueles crentes difíceis, encontramos nesta ação de graças alguns aspectos do propósito da graça de Deus em salvar a sua igreja, a começar pela igreja em Corinto. E é sobre esses aspectos do propósito da graça de Deus em nos salvar que eu queria compartilhar com vocês nesta noite. Eu queria falar sobre pelo menos 3 aspectos do propósito da graça de Deus em nos salvar, em nos resgatar. Quais são estes aspectos? Primeiro, enriquecer a igreja. Este é o primeiro aspecto do propósito da graça de Deus em salvar o pecador. E nós vemos isso na forma como Paulo dá graças a Deus pela vida dos crentes ali na cidade de Corinto. E o primeiro aspecto, então, é que Deus graciosamente alcançou sua igreja para enriquecê-la, para torná-la uma igreja rica. Olhe comigo no versículo 5 de 1 Coríntios, capítulo 1, como que Paulo fala sobre esta riqueza. Ele diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, falando de Jesus Cristo. E aí ele vai falar em que consiste essa riqueza. Ele diz: em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então, o primeiro aspecto do propósito da graça de Deus em salvar a igreja é enriquecê-la, é torná-la um povo rico, a despeito das suas fraquezas, a despeito dos seus pecados, o que não são justificados por Deus, mas que Deus lida com este povo que ele enriqueceu a propósito da sua graça. Como já falado, irmãos, algumas vezes, a igreja em Corinto era uma igreja envolvida em muitos erros, em muitos pecados, uma igreja tolerante com o pecado, uma igreja que não lidava com o pecado com responsabilidade. Abordamos inclusive um pouquinho sobre isso pela manhã, falando do dever da igreja local. Dentre tantos, ela precisa entender que ela tem uma responsabilidade de lutar pela pureza da igreja. Mas a igreja em Corinto, em relação ao pecado, tanto faz como tanto fez. Era uma igreja que desapontava qualquer pastor piedoso, qualquer pastor comprometido com Deus. Alguns dos pecados daquela igreja não eram praticados nem mesmo pelos gentios. Olhe comigo o capítulo 5, versículo 1, como é que Paulo fala de um pecado específico daquela igreja, ou seja, um homem que estava possuindo a mulher do seu próprio pai, a madrasta talvez, quem sabe. Paulo diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Como vimos, a cidade de Corinto era uma cidade perversa. Era, segundo alguns estudiosos, o centro do homossexualismo da época. As pessoas não tinham pudor. Mas nesse aspecto, Paulo vai dizer que esta igreja ultrapassou os limites a ponto de esta prática em específico não ser uma prática comum entre aqueles que não têm esperança. Mas, irmãos, ao escrever aqueles irmãos, Paulo expressa sua ação de graças a Deus. Não por alguma coisa que os coríntios tinham feito por seus próprios esforços. Olha o que ele diz no versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. E ele vai falar que essa igreja foi enriquecida. Mas ele diz que essa ação de graças não é por alguma coisa boa que os coríntios fizeram, mas por aquilo que a graça de Deus, dada em Cristo Jesus, realizou neles.
E aí, então, entra o versículo 5, quando ele diz que essa igreja foi enriquecida por Deus. O enriquecimento que ela recebeu gira em torno de duas coisas. Primeiro, a palavra e depois o conhecimento. O primeiro termo aí, fostes enriquecido nele em toda a palavra. O primeiro termo, segundo alguns estudiosos, seria a expressão da mente de Deus no Evangelho. Então, quando Paulo está dizendo que a igreja foi enriquecida em Cristo, com toda a palavra, está dizendo que a igreja recebeu a expressão da mente de Deus, a expressão da vontade de Deus, que é revelada no Evangelho. E olha que Paulo está escrevendo num tempo em que a igreja não tinha todos os livros do Novo Testamento reunidos. Imagine hoje o que ele poderia ter dito sobre a expressão da mente de Deus no Evangelho. E tudo isso está à disposição da igreja de Jesus. Então a igreja é uma igreja rica, por isso ele usa o termo enriquecimento. Isso é importante para uma igreja que não aplica o Evangelho em seu viver e por isso vive se chafurdando, se revolvendo na podridão do pecado, no lamaçal do pecado. A igreja tem que refletir, porque em Cristo, a igreja de Cristo é enriquecida. E uma igreja que tem à sua disposição toda a expressão da mente de Deus, naquilo que é suficiente para ela viver, e ela continua se revolvendo na podridão do pecado, no lamaçal do pecado, o único culpado é ela mesma, não Deus. Isso chama atenção para uma igreja que vive entregue ao pecado. Irmãos, quando Paulo escreve sua carta aos Romanos, de cara, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E quando a gente pensa em salvação, nós devemos pensar na salvação de forma holística, no todo do ser humano. O Evangelho é o poder de Deus para qualquer crente, por exemplo, vencer qualquer pecado, não importa de que natureza ele seja. Não importa a força dele. Então, o primeiro termo, que é palavra, traz essa ideia de expressão da mente de Deus no Evangelho. A igreja foi enriquecida com as informações necessárias para viver à altura do seu chamado. Mas o segundo termo, ele disse que é em todo o conhecimento. E o segundo termo aqui pode significar a compreensão da verdade, o entendimento da verdade. O que significa? Significa que o Deus que expressou sua vontade no Evangelho também dá ao crente a compreensão necessária para entender esta verdade. Deus não privou o seu povo dessa capacidade de entender, de compreender a verdade dele. Infelizmente, tem gente que conhece até a verdade. Tem gente que conhece muito. Eu conheço gente que cita a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Mas, irmãos, no entanto, essas pessoas não entendem a verdade, nem vivem a verdade. Mas o fato é que Paulo está dizendo que a igreja em Corinto, e isso estende a mim e a você, foi enriquecida em entendimento. O Espírito Santo habita na igreja, no salvo, e ele ilumina. Lembra da semana passada o nosso estudo sobre a suficiência das Escrituras? O último item que nós tratamos foi sobre a iluminação das Escrituras. O Espírito Santo nos ajuda a compreender as Escrituras. O texto de Lucas, salvo engano, narra, meus irmãos, que quando Jesus está para se despedir dos discípulos, ele sopra sobre os discípulos para que eles tivessem entendimento da revelação. E isso aconteceu comigo e com você. Quando nós fomos batizados no corpo, na igreja, quando o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e passou a habitar em nós. Esse é o verdadeiro batismo no Espírito Santo.
É Deus colocar o crente, que outrora era descrente, no corpo de Cristo, na igreja, imergi-lo no corpo de Cristo. E a partir desse momento, esse crente é habitado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo dá a este crente que tem compromisso com a palavra de Deus. Por isso Paulo vai dizer em Tessalonicenses que não devemos apagar o Espírito. E como é que nós apagamos o Espírito? Quando nós não damos atenção devida à palavra de Deus, que é inspirada pelo próprio Deus. E Paulo vem em 1 Coríntios e diz que a igreja foi enriquecida em todo o conhecimento, que tem a ver com o discernimento, com o entendimento, a compreensão da verdade. Os coríntios foram enriquecidos com essas duas dádivas. E é interessante, porque o texto diz que porque em tudo fostes enriquecidos. E a palavra, o termo enriquecido, refere-se a uma pessoa muito rica. Então não é pouca coisa que Deus deu a mim e a você nessas duas riquezas, que é a palavra e o conhecimento. Portanto, queridos, os coríntios, eu, você e qualquer crente da nossa geração tem Jesus, são pessoas riquíssimas. E Paulo fala justamente sobre essa riqueza. Então, meus irmãos, a igreja de Cristo é indesculpável quando vive se arrastando aos pés do pecado. Quando vive ainda mergulhado no pecado e não se permite ser liberta, abandonando toda sorte de pecado. Paulo vai dizer em Colossenses que o Senhor Deus nos libertou do império das trevas. Olha a expressão que ele usa, império das trevas. Colossenses 1,13. Ele diz também que Deus cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Colossenses 2,14. E aí, o que é que resta a mim e a você como povo de Deus, como igreja de Deus? Nos conscientizarmos desta oportunidade que Deus tem nos dado. Quem é de Cristo, disse Paulo em 1 Coríntios 7,22, vamos passar por lá, é liberto do Senhor. Porque Deus nos enriqueceu. Este é o primeiro aspecto do propósito da graça de Deus em nos salvar. Nos enriquecer. E esse enriquecimento tem a ver com o fato de que nós fomos libertos, e nós somos hoje libertos do Senhor. E, portanto, é a Cristo Jesus que nós temos que servir. Paulo diz em Colossenses 3,24, é a Cristo que estáis servindo. E é com essa perspectiva que temos que desenvolver a nossa salvação, com temor e tremor. Então temos aqui o primeiro aspecto do propósito da graça de Deus em alcançar a igreja. Enriquecê-la. A igreja é rica em palavras e conhecimento. Ah, eu não sabia. É engano seu, é engano meu. A mente de Deus expressa no Evangelho, está neste livro. Temos que lê-lo, temos que estudá-lo, temos que ter fome dele, temos que ter alegria de ter esse livro na nossa companhia. Sem isso, irmãos, não teremos vida com Cristo. Segundo aspecto do propósito da graça de Deus em salvar a igreja é capacitá-la. Agora Paulo vai falar, vai partir para os dons espirituais que a igreja recebeu. Então no versículo 7 de 1 aos Coríntios capítulo 1 diz, de maneira que não vos falte nenhum dom. Agora veja, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui a ideia de capacitação. É o segundo aspecto do propósito da graça de Deus em alcançar a igreja. Uma igreja capacitada, uma igreja pronta a servir no corpo de Cristo. Apesar da vida, muitas vezes, dos crentes enlameada com o pecado e o mau uso dos dons, Paulo chama a atenção dos leitores para os muitos dons espirituais que Deus lhes concedeu, que Deus lhes conferiu. Ele chama a atenção da igreja em Corinto para esse aspecto. Olha, vocês estão até vivendo aí, em algumas áreas da vida de vocês, enlameados com o pecado, mas eu quero dizer para vocês que vocês foram pessoas capacitadas, porque não falta a vocês nenhum dom.
Como disse um estudioso das Escrituras, a igreja tinha todos os recursos para realizar a obra de Deus, para servir a Deus, como corpo local. Deus lhes enriqueceu a vida. Portanto, não tinham falta de nenhum dom espiritual. Pastor, como é que Deus distribui os dons à igreja? Vai para 1 Coríntios capítulo 12, vamos passar por lá. Mas, por exemplo, diz que quem distribui os dons é a pessoa do Espírito Santo, que a cada membro do corpo de Cristo, ele distribui individualmente os dons, os talentos, que são coisas diferentes. E ele faz isso distribuindo como lhe apraz. Pastor, eu quero o dom de fala, de ensino. Meu irmão, só o Espírito Santo que vai te dar. O pastor não pode te dar esse dom. O teu dinheiro não pode te conceder esse dom. Quem dá é o Espírito Santo. É claro que até aqui Paulo não fala sobre isso, mas quando você chega no capítulo 12, no versículo 11, ele vai dizer, olha, é o Espírito que concede isso conforme lhe apraz. E qual é a finalidade? Para se envaidecer? Não, ele diz que é visando a um fim proveitoso, a edificação do corpo. Então os nossos dons, os nossos talentos, não são para o crente se exibir, são para o crente usá-los para a glória de Deus e edificação do corpo de Cristo, ou seja, existe um fim proveitoso. Você vai ler isso em 1 Coríntios 12, 7, vamos chegar lá quando estivermos tratando sobre os dons. E um detalhe nisso tudo, irmãos, é Paulo relacionar os dons à revelação de Jesus Cristo, ou seja, à segunda vinda de Cristo. Olhe comigo, aí no versículo ainda 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aí ele coloca, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A revelação aqui tem a ver com a segunda vinda de Cristo, segundo o advento de Cristo. Interessante, né? Ele relacionar a capacidade que Deus deu à igreja de ter dons, e essa capacidade está relacionada ao segundo advento de Cristo, a segunda vinda de Cristo. A gloriosa manifestação de Cristo para trabalhar os seus propósitos. O que significa? Talvez Paulo pode estar chamando a atenção dos leitores para o resultado do tribunal de Cristo. Ou seja, um dia todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas do nosso serviço. É interessante que no tribunal de Cristo, segundo Paulo, em 2 Coríntios 5,10, que diz, porque importa que todos nós compareçamos. Nós quem? A igreja. Ele não está escrevendo para incrédulo, ele está falando para a igreja. Então, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Agora, que é importante a gente entender que o crente, nesse momento, não vai ser condenado. Isso aqui é para a avaliação das obras, se vão receber galardões ou não. Mas o fato é que todos nós vamos comparecer diante de Cristo para prestar contas do uso que nós fizemos dos dons, dos talentos, da capacidade que Deus nos deu. Então não é por acaso que Paulo, ao falar do enriquecimento que a igreja tem em dons, relacionar a segunda vinda de Cristo. No capítulo 3, quando ele vai falar do exercício ministerial dos principais líderes da igreja, como os pregadores, ele vai dizer o seguinte: manifesta se tornará a obra de cada um. Vai se manifestar um dia. E ele segue: e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então ele usa aqui uma metáfora para dizer que as obras daqueles que estão trabalhando para edificar a igreja de Cristo, serão provadas. Cada obra será provada. Isso está em 1 Coríntios 3, 13. E ele completa dizendo: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, isso aqui
pode justificar o uso de Paulo quando ele faz a relação dos dons que a igreja de Corinto recebeu com a segunda vinda de Cristo. Ou seja, um dia todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo e lá seremos apresentados, ou a nós será apresentado o resultado de como nós servimos a Cristo neste mundo. Ou seja, os dons, os talentos não são para o nosso próprio prazer, mas para a edificação do corpo de Cristo e, acima de tudo, para a glória de Deus. Esse destaque ele é importante porque, como disse um pregador da palavra do nosso Deus, uma pessoa que perde de vista a verdade sobre a segunda vinda de Cristo tem a tendência de cair na mesmice e se descuidar da sua vida espiritual. Tem muita gente assim. Falei semana passada, conversando com um pastor, na minha viagem a Petrolina, nós estávamos conversando sobre um pastor famoso aqui no Brasil, que tem, no mínimo, por baixo, 700 convites por ano, portanto, 2 por dia, para pregar. E ele falava, com conhecimento de causa, se tornou automático. Isso pode acontecer comigo e com você. O desenvolvimento dos nossos dons, dos nossos talentos, pode se tornar uma coisa automática. E é bom que a gente coloque a nossa cabeça em contato com a segunda vinda de Cristo. Não por medo, mas por reverência e santo temor. Porque senão a gente vai viver aqui uma mesmice e vamos nos descuidar da nossa própria vida espiritual. Por isso é importante essa relação entre capacidade relacionada à segunda vinda de Cristo. Meu querido irmão, não desperdice sua vida, não desperdice seus dons, os talentos, as oportunidades que Deus tem te dado. Ouvi um senhor de quase 90 anos que um dia foi pastor, que trabalhou arduamente na obra de Cristo, dizer, quando perguntado, o senhor se arrepende de alguma coisa? Ele disse, eu me arrependo de não ter orado mais, por exemplo. Eu me arrependo de não ter lido mais a palavra de Deus. Eu me arrependo de não ter evangelizado mais. E ele segue com uma lista de coisas das quais ele se arrepende de não ter feito com mais compromisso. Nós temos, irmãos, que aproveitar a nossa vida. Ela é bem curta. Vamos aproveitar a vida que Deus nos deu, porque só temos uma. Conforme disse um missionário que doou não só a sua vida, mas os seus recursos, porque ele era de uma família rica. Esse homem que fez isso, doou sua vida e os seus recursos. Ele disse, através de um poema, somente uma vida, logo passará. Somente uma vida, logo passará. Somente o que foi feito por Cristo permanecerá. Esta é uma verdade profunda nas Escrituras. Temos que pensar o que é que nós temos feito dos nossos talentos, dos nossos dons, de tudo aquilo que Deus tem nos dado. E Paulo nos chama a atenção para isso. Ele diz, olha, vocês foram capacitados e vocês precisam usar esses dons. A gente vai ver muito disso ao longo da carta, porque Paulo vai chamar a atenção da igreja para muitos erros que ela cometeu. E como diz Paulo no capítulo 10, ele vai dizer, fazendo uma recapitulação da história de Israel, ele vai dizer que aquelas coisas ficaram para o nosso aprendizado. E o que ficou aqui sobre os coríntios também é a mesma coisa. Então temos que aprender como igreja, irmãos, com esses exemplos. Então nós temos aqui o segundo aspecto do propósito da graça de Deus em alcançar a igreja de Cristo. O primeiro aspecto é enriquecê-lo, o segundo é capacitá-lo. Mas Paulo vai além e ele vai falar de um terceiro aspecto, que é o de sustentar a igreja. Então no versículo 8, Paulo diz o seguinte, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, o qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor, Jesus Cristo. Então Paulo está falando aqui de que essa igreja ela está nas mãos do Senhor, apesar, despeito dos seus pecados, das suas fraquezas. Deus, irmãos, não salvou o seu povo para deixá-lo entregue à derrota. O povo de Deus é salvo e é um povo que a ele é garantido a salvação final. É um povo que não vai ficar pelo meio do caminho.
O Deus que salvou é o mesmo Deus que sustenta os seus até o fim ou até ao fim. Paulo nos lembra, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo, quando ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. E aí ele diz aqui no versículo 8 de 1 Coríntios, capítulo 1, que nós seremos confirmados até o dia do nosso Senhor. E o verbo confirmar aqui revela que Cristo, que os enriqueceu, o Cristo que deu-lhes graça e todas as boas dádivas, cuidará para que até a hora final nada lhes falte. Olha que Deus maravilhoso. Um Deus que garante nos manter de pé, irmãos. É importante que aqui temos uma clara afirmação e não apenas uma oração de desejo. Paulo está dizendo que é certo que nós seremos confirmados até o fim. Não é um desejo de Paulo, uma perspectiva genuína, verdadeira, pela revelação que ele tem das Escrituras, dessa vontade expressa de Deus no Evangelho. Não é uma vontade, um desejo dele, é uma certeza. É isso que está envolvido aí no verbo confirmar. Também observe que a condição de como o crente será confirmado é de alguém irrepreensível ou inculpável, dependendo da sua tradução. Cujo sentido é de estarem sem culpa. E aí nós temos um texto que pode nos levar ao entendimento mais claro disso, que vamos ler logo mais à frente. Em outras palavras, nenhuma acusação pode ser lançada contra aqueles que Cristo garante, porque a obra dele foi uma obra completa em nosso favor. Então Paulo diz que um dos aspectos do propósito da graça de Deus, graça essa que ele dá em favor dos coríntios, é de sustentá-lo até o fim, de mantê-lo íntegro, irrepreensível. Porque isso é uma realidade para os coríntios. Por que será? A resposta está no versículo 9, parte A. Bem no iniciozinho, as duas primeiras palavras. Qual é aí a resposta? Fiel é Deus. Imagina se Deus colocasse em nossa conta. Vai depender de você. A lei mosaica colocava no indivíduo toda a responsabilidade. Ela era condicional. Capítulo 28 a 30 vai falar sobre isso. Mas não, a nova aliança coloca-nos nesta condição de que Deus é fiel. E é por isso que a igreja será sustentada até o fim. Deus é o grande responsável pela própria existência dos coríntios na comunidade de fé. É o mesmo responsável por mim e por você. E quando lembramos, irmãos, quem são os coríntios, entendemos que o que é notável é que Paulo se expressa com tanta confiança sobre uma comunidade cujo comportamento é tudo menos inculpável. Quando a gente olha para a igreja de Corinto, para a história dessa igreja, é uma igreja altamente pecaminosa. Mas veja que Paulo está dizendo que esta igreja, pela fidelidade de Deus, vai ser confirmada no dia de Cristo. Deus não deixa os seus pela metade, apesar das suas fraquezas. Ele sustenta. Agora, isso não dá vazão para que nós vivamos enlameados com o pecado. É bom que a gente entenda isso. Aqueles que são dele, ele vai levar até o fim. Nem que ele tenha que aplicar a sua dura disciplina. E ele fez isso com a igreja em Corinto. Vocês lembram do capítulo 11? Texto da ceia? Alguns ele ceifou, outros ele deixou doente e outros fracos. Que na minha avaliação pode ser um desalento para as coisas do Senhor. Aí ele disciplinou. Então, queridos, olhando para o texto, nós podemos então destacar
esses três aspectos do propósito da graça de Deus em alcançar a igreja. Quais são esses aspectos? Primeiro, enriquecer a igreja. A igreja de Cristo é rica. Você é rico em palavra. Não falta a você nada que você precisa para viver a vontade de Deus. Pedro, escrevendo sua segunda carta, ele diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou das trevas. Irmãos, nós temos um texto completo, basta que nós nos apeguemos a esse texto, levemos esse texto a sério. Segundo, capacitar a igreja tem dons, tem talentos. Falei pela manhã que independentemente da igreja, e quanto mais grande, ainda no contexto que a gente está vivendo, mais a igreja se torna uma igreja espectadora. Quer ver a prova? Eu já recebi várias pessoas aqui, como eu estou aqui constantemente no prédio da igreja, vez por outra chega uma pessoa, algum tempo atrás chegou uma pessoa perguntando se a gente tinha trabalho para a idade tal, para a idade tal, e foi falando, e eu disse, não, nós não temos nesse momento. Ela deu minha volta. Eu entendo, irmãos, que um pai de família quer um lugar onde sua família seja assistida. Mas esse não é o problema. O problema é que nós, muitas vezes, queremos ser apenas espectadores. Existe um grupo ali que trabalha, o resto, olha, que fique de lado. E, por último, sustentá-la. A igreja, ela é mantida pela fidelidade divina. Então, confie nesse Deus, que Ele vai te levar até o fim da sua jornada. De tudo isso, o que é que nós podemos aprender? Queria destacar aqui algumas coisas. Primeiro, você, como crente, lembre-se da riqueza que possui na pessoa de Jesus. Em outra carta, Paulo vai dizer que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos num lugar posicionados, irmãos. Isso nos traz riqueza. Eu e você. Pastor, eu sou tão limitado. E às vezes a gente cai na bobagem de dizer assim, eu queria ser como a irmã Lloyd, mulher de fé. Louvado seja Deus pela fé da irmã Lloyd. Mas essa mesma fé que a irmã Lloyd tem, é a mesma fé que eu e você podemos manifestar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque em Efésios, capítulo 2, versículo 6, Paulo diz que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí vem um lembrete que a gente tem que sempre permitir que ele venha soar aos nossos ouvidos, que é: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Isso significa que por trás de todo privilégio há uma responsabilidade. Então, quando Paulo diz, olha, vocês foram enriquecidos em palavra e em conhecimento, ele está dizendo, existe uma responsabilidade por trás. Não brinque. E aí, na sequência, ele vai falar dos dons e relacionar a segunda vinda de Cristo. Então, a primeira lição que nós aprendemos é, lembre-se que você possui uma riqueza imensurável. Segunda lição, aproveite o tempo que você tem e use-o de forma devida. Paulo também escrevendo aos Efésios, ele diz que nós temos que remir o tempo porque os dias são maus. Os irmãos devem se lembrar que eu já falei algumas vezes que o verbo remir traz a ideia de que no tempo que nos resta agora, a partir do novo nascimento, da conversão em Cristo, nós temos que aprender a administrar o tempo. Nós não podemos viver agora como nestes, como pessoas que não têm esperança. A nossa oportunidade precisa ser valorizada. E Paulo disse que temos que remir o tempo porque os dias são maus. Um dia eu e você seremos levados à presença de Deus para prestar conta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Deve estar muito claro na nossa mente. Um dia vamos ser levados à presença de Cristo. Para ser condenados, não. Na esperança de que continuaremos sendo salvos. Agora, com as obras avaliadas, se dignas de galardão ou não. Então não queira chegar lá de mãos vazias.
Já contei uma história de uma jovem que, ainda muito jovem, se envolveu com a Igreja de Cristo, serviu muito a Cristo, do tempo que ela pôde. Ela sofreu um acidente, ficou de cadeira de rodas. Várias vezes sua mãe a pegou chorando. Numa daquelas vezes, a mãe perguntou: filha, por que você chora tanto? E ela disse: porque agora eu não posso mais servir ao meu mestre, estou impedida de servir ao meu mestre. Aquela mãe sabiamente disse à sua filha: filha, quando você comparecer perante ele, mostre suas mãos. Irmãos, como é que estarão nossas mãos no dia de Cristo? Então temos que pensar sobre isso. Não vamos chegar lá de mãos vazias. Deus tem nos enriquecido muito. Por último, à medida que seguir na vida cristã e você vacilar, escorregar, fugir da vontade de Deus, não se desespere. Olhe para Cristo, ao qual você foi chamado à comunhão. Paulo diz no versículo 9 de 1 aos Coríntios: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembre disso, você foi chamado à comunhão com Cristo, então confie que Ele vai te apresentar a Deus, conforme o próprio Paulo disse em Efésios 5, 27, que Cristo vai nos apresentar a Deus, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo e sem defeito. É assim que ele vai nos apresentar. É assim que ele vai apresentar a igreja, uma igreja santa. É a obra de Cristo, a grande responsável pelo começo, meio e fim da nossa vida cristã. Então não vamos deixar que o pecado nos derrote. É bem verdade que nós não precisamos brincar com o pecado, mas se ele, em algum momento, nos enganar, nos pegar de jeito, não vamos perder a esperança. Vamos nos apegar à verdade de que nós somos chamados à comunhão com Cristo. O nosso destino está amarrado a Cristo, está conectado a Cristo. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Este é o Evangelho da graça. Este é o Evangelho que nos chama a responsabilidade, mas é o Evangelho que diz que tudo é por graça, é pela fidelidade de Deus. Não creia em outro Evangelho, creia neste Evangelho que está expresso aqui na Palavra de Deus. Esta palavra que você recebeu de forma muito rica. Então, apegue-se a ela, viva de conformidade com esta palavra. Que Deus possa nos abençoar e que a palavra dele possa nos cativar.